Tem um livro da Rachel Pollack sobre tarô, que é 78 graus de sabedoria. Eu acho que é um dos primeiros assim que a galera pega, porque é muito bom. Que ela fala de um exercício de você pegar os 22 arcanos maiores e você retira o louco e você faz essas 3 fileiras de 7 cartas. Né? Aí eu, beleza, eu estudando, fui fazer isso. Só que eu tenho um tarô aqui que é o HKT, o Hermético e Cabalo Tarô, que é do Grola e do Débil, né? Isso. Aí quando eu fiz esse exercício, nesse tarô ele tem as letras hebraicas, aí ele tem signos, ele tem várias coisas, né? E eu reparei que não nas linhas, mas nas colunas estavam formando palavras que, é claro que eu não entendo hebraico, né? Não muita coisa, mas tipo assim, estavam formando nomes de 3 letras nas colunas. E essa coisa do nome de 3 letras não é atípico do hebraico, né? Da cultura judaico-cristã. Então, não é exato. Olha aí, o da Roberta ali, ó. Eu tô vendo, Os vou 72 enxergar. nomes de Uma Deus, hora eu vou enxergar. Os 72 nomes de Deus, cada nome são 3 letras. Né? Exato, né? E aí que tá. Aí eu achei essas 7 colunas, digamos assim, e associei o que? Você pode associar com os 7 raios da Umbanda, quer dizer, 7 raios da Teosofia, 7 linhas da Umbanda, né? Você vai ter essa coisa. Aí o que tá? Beleza, o 7. Aí eu, não, 7 também são 7 notas musicais. Aí fui ligando uma coisa com a outra, ligando uma coisa com a outra, até que eu meio que cheguei num piano. Né? Eu fui pegando o tarô e fui montando a estrutura. E fui montando, e chegou um momento que eu olhei assim, ei, isso aqui é um teclado. Que loucura. Olha. Aí eu, oi? Como assim? Não acredito. Tecla branca, tecla preta. Oi, que é um teclado. Aí eu lembrei dessa história que eu comecei falando, do Tolkien, né? De ter essa ideia do mundo pela criação através da música. É. Aí, como eu enxergo o tarô como essa representação desses padrões arquetípicos de eventos, de pessoas, de coisas, enfim, né? E se cada tecla tem 3 arcanos, tem alguma coisa. E se um acorde, digamos assim, aí já levando para a teoria musical, e um acorde junta 3 teclas, então eu pensei, poxa, Deus toca um dó, eu sinto vontade de arrumar meu quarto, que é o mago, o diabo e a força, né? Aí Deus toca um dó, eu sinto vontade de fazer alguma coisa, de organizar, ou de realizar, ou sinto aquela coisa que começa com T, que todo mundo gosta. Né? Mas enfim. Né? Tipo assim, aí Deus toca um si, aí eu sinto vontade de ajudar alguém. Não sei, sabe? Aí, porque você puxando para a Cabala Hermética, cada arcano vai ter uma correlação com um dos 22 caminhos da Cabala, do hebraico, né? E cada caminho vai ter, tipo assim, toda uma descrição, a inteligência do não sei o que. Isso aí a Roberta vai falar 1000 vezes melhor do que eu. Mas aí, a inteligência disso, a inteligência daquilo. E cada caminho você pode associar com um tipo de ritual também. Uma meditação disso, uma prática para aquilo, né? Então você vê que se eu tenho essas 7 linhas, ou essas 7 colunas, digamos assim, eu posso encaixar nesses arquétipos, entre aspas, nesses estereótipos, várias divindades, várias práticas, várias situações. Então, tipo assim, acabou que eu acabei desenvolvendo um sistema mágico. Tipo assim, Cara, isso me faz pensar a origem da música até, como a origem do mundo, né? Se as duas coisas não começaram um pouco juntas, né? Sei lá, mas assim, o que eu tô fazendo aqui eu tô brisando igual eu tava brisando com o Alexandre nesse sábado, porque tudo é muito musicado, e tudo tem assim tons diferentes e notas diferentes para momentos diferentes. Então chega a hora que vai abrir a arca, né, para a gente receber a Torá, é uma batucada e tudo tem um sentido, é óbvio. Mas para alguém que estava de fora, que não participava daquele ritual, começar a ter essa interpretação sobre a origem do mundo e a origem da música, fica assim, até coincide bastante com o que você está falando, né? Sobre os arcanos, a música, as 3 notas, por que 3, né? Por que 7? Por que esses padrões, né? 1, 3, 7, 11, né? Tudo começa, não é aleatório, né? Algumas coisas são aleatórias, mas as outras coisas começam. A gente vê em tanto lugar que fala assim, cara, já não é mais aleatório, tem alguma coisa aqui com esses números, tem alguma coisa com essas notas, tem alguma coisa com essa música. se você vai para o hinduísmo, eles falam aquela coisa do som primordial, que é o Om, né?
Mas aí quem emite esse som? É Deus? Beleza, mas alguma coisa emite esse som, que ex nihilo nihil fit. Não sai nada, não sai nada. Aí beleza. Digamos assim, que a partir do momento que Deus, entre aspas, abre a boca e emana essa onda, né, seja ela sonora, de luz, enfim, em N espectros, essa onda, o que essa onda vai fazer? Ela vai afetar o meio, porque o som precisa de um meio para se propagar. Então tinha algum meio, né? Então, quando essa onda sonora ela entra em contato com as partículas, seja lá o que for, tudo que havia naquele meio, ela remodela, ela estrutura aquele meio em um formato geométrico. Olha, Exato, porque a magia, ela existe antes da existência, porque, digamos assim, se Deus vai criar alguma coisa, que se faça a luz, né? Esse ato já é um ato mágico, tá? A magia existiu antes, né? É o pensamento, né? Eu sempre falo, né, que o pensamento é mágico, né? Porque tudo que antes de existir era um pensamento. Então, o pensamento é um ato de magia. Eu estava conversando com uma amiga sobre isso esses dias. Falei, todo mundo é mágico, desde que você consiga, né, transformar o seu pensamento numa realidade. Mas tudo começa no pensamento. Sim. E é interessante isso, né, do que veio antes, né? Porque eu sempre associo a criação do mundo, seja pela visão espiritual de uma presença de Deus, até também a música. Uma das capas que eu mais gosto de um disco era o Dark Side of the Moon, que tem o prisma, né? Então eu sempre imaginei a figura do prisma como sendo a canalizadora dessa energia e distribuindo ela em diferentes faixas de cores, né? É a mesma coisa que as formas como a gente compreende a magia hoje, né? O que nos é mais palatável, conforme a nossa cultura, tal, é a forma como a gente consegue ver, é aquela cor que a gente consegue ver dessa magia. Então, a existência dela por si só, ela independe de nomes ou como elas são praticadas, né? Agora, a forma como você a compreende e vibra por ela é que vai dizer o como você eventualmente pode partir para uma prática dessa magia, né? Talvez não faça sentido para um francês na França, pelo menos, ser uma pessoa vinculada a Umbanda ou ao Candomblé, porque não faz sentido para a cultura dele. Já para nós, pode fazer, né? Então, é essa gama de cores que abrem dentro do prisma como aquilo toca. E por que eu estou falando disso, né? Porque também é uma outra característica do próprio arquétipo, né? Quando a gente falando de Umbanda, né? Quantos arquétipos eu tenho na Umbanda? Se não todos, né? O velho curandeiro, o velho sábio, né? Até as figuras dos arquétipos que não são universais, mas, por exemplo, do malandro, através do Exu, né? Da pombagira, talvez, um pouco mais, em algumas maneiras, sendo simbolizada como quase que uma cigana, ou a própria cigana, o índio, né? O caboclo. Então, vários arquétipos sendo trabalhados ali. Por quê? Porque é uma forma da magia chegar até nós, uma forma que a gente compreenda. Talvez se baixasse lá num terreiro a figura de um ancião siberiano, eu não ia compreender, eu não ia fazer aquilo, não faria sentido para mim, né? Da mesma coisa, baixar um caboclo, no lugar do caboclo, baixar um viking. Né? O que, no entanto, são sincronicidades que poderiam haver, né? No sentido do que representam. Mas não diriam para nós. E como a gente ainda tem muito essa ligação com a magia, com a espiritualidade como algo, claro, para muitos é estudado para depois a compreensão, mas muitas vezes é uma manifestação quase que involuntária, que é o que a gente trata muito aqui nos episódios do Diário, do Crônicas do Além, que é o como cada um experiencia, como cada um recebe isso, né?
Então, como é que eu vejo? Eu vejo um som dentro da minha casa pela perspectiva de eu sendo um cristão, eu vou ter uma. Eu vou ter uma outra Uhum. perspectiva disso conforme eu sendo kardecista e tudo mais. Então, eu tenho diversas formas de compreender aquilo que é um arquétipo, né? Eu vou olhar para a mesma coisa. O que eu estou querendo dizer? Eu estou olhando para a mesma coisa, porém, se os meus olhos estão treinados, entre aspas, para ver algo, ele verá aquele algo, né? Para me surgiu uma dúvida, até voltando para o tarô, né? Trazendo o assunto de novo para o tarô. Bora. Seraf, qual é o arcano mais intrigante para você? Eu não preciso nem pensar. É o louco. E por quê? Ah, porque o louco, pra mim, ele é a divindade. Não tem mais Que ele é que o eu falar. início? É o início da É, jornada? ele é tudo. Ele é todos os outros. Ele é como se fosse o elétron. Ele não tá em lugar nenhum. Ele tá sempre pulando de camada. Né? Ele vai Tipo, assumindo é outros porque eu outros entendo assim, ó. arcanos. Olha o que eu vou te falar. Vocês conhecem aquela boneca russa, né? A matrioshka, que é uma dentro da outra, dentro da outra, dentro da outra. Para mim, Uhum. os arcanos, os 22 arcanos maiores são isso. Então, tipo assim, um dentro do outro, dentro do outro, dentro do outro, até que no final tá tudo dentro do louco, sabe? E, por exemplo, ó, você vai ter o diabo. O diabo, na cabala hermética, ele é associado com a letra Ain, do hebraico, que é olho. Que remete ao quê? Ao que o Luciano estava falando, a perspectiva, o prisma, né? É o observador, digamos assim, né? Tudo depende muito da perspectiva da pessoa que está observando, né? The Eye of the Beholder, né? Exato. Então, por exemplo, vamos dizer que a gente fosse aqui projetores conscientes, assim, do nível Wagner Borges da vida. Tá eu, Luciana, a Roberta, estamos aqui, nós três no astral. Oh, vamos se encontrar naquele bar da hora da noite. Enfim, né? Como se fosse assim. E aparece alguma coisa e eu vejo um dragão, e o Luciano vê um tanque de guerra, a Roberta já vê uma outra coisa, mas essas três coisas, elas vão ter essa coisa do bélico, do agressivo, sei lá, ela vai ter o mesmo sentido, mas a forma que você vai perceber depende muito do seu paradigma e do que você tem para referenciar. Eu lembro que tinha um jogo que eu jogava, Lineage, não sei se você já ouviu falar, que é uns Não? 10 anos atrás estourou essa questão dos MMOs RPGs. E no Lineage, quando tinha uma atualização de uma armadura, alguma coisa assim, que você não tinha baixado ainda, tipo assim, chegou uma armadura, uma roupa nova no jogo. E eu não fiz ainda a atualização do meu patch. Só que tem um cara que já tá com essa roupa. Quando ele aparece para mim, ele aparece todo branco. Eu não consigo entender. É como se eu não Entendi a tivesse. correlação. Entendi. Entendeu? Ela Ele não aparecia existe para todo. você, você nunca não tem referência dela, Você logo não tem Você não essa tem referência. Cara, é isso. ele explode de Até novo. me perdi aqui agora.